Olá a todos, sejam todos bem-vindos à nossa segunda aula do curso Start Games. Nessa aula nós vamos planejar os nossos personagens. Vamos pensar aí nesses elementos tão importantes e que se tornam exatamente o jogador. Cada jogador se sente o personagem do nosso game. O Paul Schutterman nos fala aí que jogos são por natureza experiências não lineares, onde as ações e interações do jogador com o game definem o progresso do jogo. Ou seja, o melhor jogo é aquele jogo em que o jogar faz com que o jogo se torne diferente. Ou seja, esse jogo pode ser jogado mais de uma vez, pode ser jogado diversas vezes e cada vez ele se torna um jogo diferente. Vamos rever um pouquinho do nosso projeto. Nós já falamos um pouco sobre a história, onde é o elemento mais importante do nosso game. Vamos analisar aqui uma seguinte questão. Lembrando sempre que um game não é a história. Ele serve para que se tenha uma experiência de jogo. Ou seja, se você tornar o seu game uma história, não quer dizer que ele será um game de sucesso. Mas para que ele possa ser um game de sucesso, ele tem que ter um elemento da história. Dentro de uma lista dos 50 piores jogos, todos eles não tinham história. Ou muito sem contexto, eles estavam muito fora da realidade. Mas fundamentalmente dentro dessa lista, que a gente vai ver agora, dentro dessa lista nós temos os piores games. Então como que a gente pode então seguir um caminho onde o nosso game pode ser um game nota 10? Onde nosso game pode ser um game ganhador. Quais que são então as características de um game nota 10? Bom, um game nota 10 que tem que ter objetivo, tem que apresentar sempre um objetivo claro para o jogador. Vocês podem perceber que jogos modernos, inclusive até God of War, que é um jogo aí que está sendo muito falado, ele é um jogo que apresenta objetivo claro para o jogador, uma jogabilidade fácil. Se o nível for fácil, qualquer um consegue jogar, né? Nós temos a questão das vitórias, né? Você tem que sempre dar a oportunidade do jogador conquistar vitórias no seu game. Se ele não conquista vitórias, se ele sempre perde, o jogo se torna desinteressante. Ou se, pelo contrário, ele sempre ganha, o jogo também se torna desinteressante, porque se torna um jogo aparentemente muito fácil. E se todo mundo ganha sempre, logo logo deixam de jogar. E se todo mundo perde sempre, também logo logo deixam de jogar, porque é impossível passar daquela fase, né? O jogador tem que se sentir um agente de mudança, ou seja, permitir que as ações do jogador afetem o mundo do game. Ele tem que cortar uma árvore com a serra elétrica, o tiro dele tem que aparecer lá como pelo menos uma manchinha preta no muro, na muralha, não é? O seu jogo tem que ter contexto. O mundo do game deve ser compreensível para o jogador, ou seja, ele não pode ficar perdido lá. Ele tem que ter um mapa, ele tem que ter algum contexto, ele tem que estar dentro da realidade. Você nunca vai colocar os 3 porquinhos num cenário do Doom. Fica totalmente descontextualizado, não é mesmo? O seu jogo tem que ter regras. Regras que sejam compreensíveis para o jogador. Ele tem que saber que ele não pode pular aquela distância toda, para ele pular ele tem que correr. Ele não pode saltar em cima de determinado elemento que vai diminuir o sangue dele, que vai matar ele, que vai chamar alguma coisa inesperada, que pode gerar uma ocorrência. Então, essas questões das regras têm que ser sempre compreensíveis. Existe uma questão chamada habilidades, né? Onde o jogador deve usar suas habilidades para conquistar as vitórias. E um elemento super importante disso é que ele sempre deve evoluir. Ele sempre deve, durante o jogo, conquistar novas habilidades, ampliar aí essas habilidades. Uma questão muito importante também é a questão do feedback. O jogador deve sempre receber o feedback de sucesso, principalmente de sucesso ou de insucesso, mas ele deve sempre receber o feedback. Ele sempre deve, quando passar em uma fase, ter um barulhinho,
a exemplo do Mario, o Mario dá um salto lá e yupi, né? Conseguir passar de fase, ou se perdeu as argolinhas lá no Sonic, ele deve ouvir o barulho das percas das argolinhas, né? A interface tem que ter uma abordagem coerente com o game e com o personagem, ou seja, você nunca vai colocar uma interface com o jogador que gere aí para você uma descontextualização, descoerência, né? Onde você tem, por exemplo, um jogo com imagens desenhadas e coloca lá aqueles gouges, aquele lugarzinho onde aparece lá o sangue, lá aquele medidor de sangue, muito 3D, todo rebuscado, enquanto o jogo era todo um jogo feito de palitinho, não é? O seu jogo deve ter desafios crescentes. Os desafios crescentes fazem com que a pessoa se sinta que está evoluindo enquanto está jogando o jogo, né? Então, o desafio realmente é uma coisa que vai fazer ligar as pessoas no seu game, né? Você também deve ligar nessa questão do desafio a seguinte questão: tem que dar descanso ao jogador. Ele nunca pode ficar intensamente em cima de uma ação que nunca para. Porque dessa forma você cansa o seu jogador e ele fala, ah, não, vou dar um pause aqui, vou dar uma relaxada, e pode ser que ele não volte ao jogar o seu jogo. Então você tem que sempre dar oportunidade para que ele possa ter momentos de ações e momentos de tranquilidade. Ele tem que poder também perceber a vista no seu jogo, né? Parar, olhar o cenário, perceber onde ele está, se contextualizar. Causalidade é uma questão muito importante também para manter essa questão desse feedback e da pessoa poder gostar do seu game, justamente porque um jogo muito previsível é ruim. Então você tem que demonstrar para ele que o seu jogo nem sempre é tão previsível assim. Você não pode deixar as questões serem muito também na sorte, né? Onde você tem que evoluir, tem que apresentar as questões do jogo e tem que chegar em momentos em que a pessoa, a partir daquelas habilidades adquiridas, conseguiu conquistar e salvar a princesa, né? Você tem que manter o jogador sempre na linha, ou seja, num jogo de corridas, normalmente você fica avisando para ele quando ele está correndo no sentido contrário. Num jogo de plataforma, às vezes ele não consegue retornar mais depois de uma determinada posição. Mesmo em jogos novos, que aparentemente você pode ir para qualquer lugar, sempre tem uma barreira, alguma coisa que dali você não passa. Então você sempre tem que manter o seu jogador dentro de uma perspectiva, dentro de uma linha, dentro de uma posição, né? Você deve sempre puni-lo também. Todas as falhas devem ter um custo. Mas você não pode fazer com que esse custo gere frustração, ou seja, a pessoa, toda vez que ele recebe aquele tiro, o tiro vai bem no olho, mata ele porque o tiro foi na cabeça. Então você tem sempre que gerar uma punição, mas que a punição seja contabilizada como uma punição com chances de retorno, né? Você tem que sempre ajudar, né, igual a gente já falou, o jogador a se preparar para desafios maiores, adquirindo aí as habilidades durante o game, né? E fazendo com que um jogo se torne fase a fase um pouco mais difícil e que de certa forma o jogador possa se preparar de uma fase para outra, né? Sempre tendo em vista que o centro do nosso jogo ele é centralizado em cima de uma história. A história do jogo deve dar pistas de como jogá-lo. Ou seja, você sempre tem que ter uma história de onde para onde você vai e por que que você vai para lá, né? Isso aí é justamente a contextualização histórica do seu game. Desafios por padrão, ou seja, não deixar o jogador reconhecer padrões no seu jogo. Fica muito chato, fica muito previsível o seu jogo se você sempre faz com que toda vez que pisar em cima de uma determinada pedra, o dragão vem, né? Isso é previsibilidade, a não ser que você queira
manter isso como um elemento do seu jogo é interessante. Mas se você não quiser que isso seja um elemento importante da história do seu game, tire isso fora. Uma questão muito boa para manter justamente essa ligação, vinculação do seu jogador com o seu game é exatamente as vitórias estonteantes. Ou seja, você deve dar a oportunidade do seu jogador ganhar do inimigo no último tracinho de sangue. É o tipo de vitória que você arranca da dificuldade. Você arranca das garras da derrota. É a dificuldade que você tem de derrotar aquele chefão do último murro. Na hora que você dá o último murro, você até solta o controle e fala: eu sabia que ia te derrotar porque eu sou melhor. É exatamente isso que você quer que o seu jogador faça, né? Sempre coloque desafios relacionados, oferecendo desafios que variem com a base da habilidade. Ou seja, sempre você vai gerar desafios que vão variando e que vão sendo uma somatória das habilidades que você ofereceu. Porque você sempre oferece chances de evolução. Então, atinge determinados poderes e habilidades e vai ganhando isso, evoluindo e percebendo o crescimento. Os mestres dos jogos viciantes foram os antigos desenvolvedores dos jogos de Atari, que sugaram moedinhas dos jogadores de arcade. No projeto dos nossos games, a parte mais importante é a história, mas a parte mais visível é a parte da estética, onde a primeira coisa que o jogador vê é exatamente os gráficos do seu game. É o tipo, porte, o desenho, as cores do seu personagem. Então, a importância visual do seu game mora na estética adotada por ele. Se você perceber os jogos modernos, jogos novos e imaginá-los, você vai ver que a maioria das pessoas querem pegar aquele jogo em alta definição para ver como é que ficou o gráfico, como aquele personagem foi desenhado, como é que era aquele mundo fantástico que foi desenhado. Por exemplo, em Dante Inferno, que se parece muito com God of War. São dois games aí que o pessoal comprou eles em alta definição justamente para ver os cenários como ficaram, né? Como é que a gente pode trabalhar a cabeça do nosso jogador ao nosso favor? Usando alguns elementos fundamentais que foram percebidos do mundo real e que foram trazidos para o mundo dos games, para o mundo dos personagens. Nós vamos analisar esses elementos estéticos aí.